Num mundo onde a bondade, a empatia e a compaixão são frequentemente destacadas, a ideia de não estender a gentileza a todos pode parecer contraditória. No entanto, o budismo oferece insights profundos sobre este conceito. Gautama Buda, o sábio iluminado que estabeleceu o budismo há mais de 2 milênios, partilhou uma sabedoria inestimável que transcende a mera polidez. Seus ensinamentos se aprofundam nas relações humanas, na paz interior e no crescimento espiritual. Nesta exploração, aprofundaremos os ensinamentos profundos de Gautama Buda e compreenderemos por que às vezes é necessário ir além da suavidade e abraçar uma abordagem mais sutil da vida. Aos 29 anos, Gautama embarcou numa jornada espiritual em busca de respostas para questões fundamentais sobre o sofrimento humano e a busca pela felicidade duradoura e pela paz interior. Após anos de meditação profunda e autoexploração, Gautama alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi em Bodh Gaya, na Índia. Esta experiência transformadora marcou a sua transição para o Buda, o desperto, e sinalizou o início da sua missão de transmitir as suas profundas percepções à humanidade. No centro dos ensinamentos do Buda estão as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Esses princípios fundamentais servem como pedra angular do budismo, oferecendo orientação profunda sobre como navegar nas complexidades da vida humana. As 4 nobres verdades constituem a base da filosofia budista, fornecendo uma estrutura lúcida para a compreensão da natureza do sofrimento e da jornada em direção à libertação. Vamos nos aprofundar nessas verdades e descobrir seu significado no contexto de transcender a suavidade em nossas interações com os outros. A verdade do sofrimento. A nobre verdade inicial de Buda reconhece a presença do sofrimento no mundo. Ele entendeu que o sofrimento é uma parte inerente da vida humana, abrangendo a dor física, a turbulência emocional e a insatisfação que surge do desejo constante de mais. Embora ser gentil com todos possa aliviar temporariamente algumas formas de sofrimento, não aborda as causas profundas do sofrimento. Buda nos encoraja a enfrentar o sofrimento de frente, reconhecendo sua presença em nossas vidas. Ao fazer isso, ganhamos clareza e compreensão da natureza do sofrimento, permitindo-nos encontrar formas eficazes de transcendê-lo. 2. A causa do sofrimento. A segunda nobre verdade aponta o apego e o desejo como a causa raiz do sofrimento. É natural que os humanos busquem o prazer e evitem a dor, mas o nosso apego a esses desejos acaba por trazer sofrimento. Ser excessivamente brando com todos pode resultar desse apego, motivado pela necessidade de aprovação ou validação. Buda nos ensina que liberar o apego e o desejo é o caminho para se libertar do sofrimento. Isso não implica tornar-se emocionalmente distante, mas sim cultivar uma visão equilibrada e compassiva. 3. A cessação do sofrimento. A terceira nobre verdade traz esperança ao afirmar que o fim do sofrimento é alcançável. Superar o sofrimento é possível abordando suas causas subjacentes, apego e desejo. Ao abandonar nosso apego à validação externa ou à necessidade de agradar a todos, nos libertamos do ciclo de sofrimento. 4. O caminho para a cessação do sofrimento. A quarta nobre verdade apresenta o caminho óctuplo, que leva à libertação do sofrimento. Este caminho inclui comportamento ético, disciplina mental e sabedoria. Embora ser gentil com todos possa parecer nobre, o caminho óctuplo nos incentiva a nutrir o discernimento e a sabedoria em nossas interações. Ele serve como um roteiro abrangente para levar uma vida equilibrada e com propósito. O caminho óctuplo compreende 8 princípios interligados. Visão certa.
A visão correta implica compreender as 4 nobres verdades e compreender a natureza da realidade. Isso nos leva a perceber as coisas como elas realmente são, desprovido de ilusão ou distorção. Aplicar a visão correta às nossas interações proporciona clareza sobre quando ser brando e quando adotar uma abordagem mais criteriosa. Intenção correta de enfatizar intenções e motivações saudáveis. Os guias de intenção correta costumam agir com bondade, compaixão e sem causar danos. Nos nossos esforços para evitar ser excessivamente acomodatícios com todos, incentiva ações motivadas por cuidado genuíno em vez de buscar aprovação. Discurso certo. Incentivar o discurso verdadeiro, gentil e consciente. A fala correta nos incentiva a evitar comunicações prejudiciais, como mentiras, fofocas ou palavras duras. Embora a suavidade para com os outros possa envolver evitar conflitos através do silêncio, o discurso correto defende um diálogo honesto e compassivo. Ação correta. Focada no comportamento ético e na abstenção de ações que causem danos, a ação correta alinha-se ao princípio de minimizar o sofrimento desnecessário. Embora ser gentil com todos signifique evitar danos, também significa não tolerar comportamentos prejudiciais de outras pessoas. Meio de subsistência correto. Preocupados com o impacto ético das nossas escolhas profissionais sobre nós mesmos e sobre os outros, o modo de vida correto lembra-nos de escolhermos profissões que não causem danos e que sejam consistentes com os nossos valores morais. Esforço certo, envolvendo o cultivo deliberado de qualidades benéficas e o abandono das prejudiciais, o esforço correto encoraja-nos a equilibrar a compaixão com o discernimento nas nossas interações. Atenção plena correta, praticar a plena consciência de nossos pensamentos, emoções e ações. Certo. A atenção plena nos ajuda a navegar em situações sociais com clareza e equanimidade, possibilitando respostas sábias. Concentração correta. Concentrando-se no desenvolvimento de estados mentais calmos e focados através da meditação. A concentração correta aumenta a nossa capacidade de permanecer centrados e compostos, especialmente em contextos sociais desafiadores. O caminho do meio. Muitas vezes ligado ao budismo, o caminho do meio incorpora a ideia de buscar equilíbrio e evitar extremos. Promove moderação e harmonia em todos os aspectos da vida. Em termos de interação com os outros, o caminho do meio aconselha a encontrar um meio termo entre ser excessivamente complacente e excessivamente severo. Gautama Buda, em sua própria vida, incorporou esse princípio. Antes de sua iluminação, ele experimentou tanto a indulgência como príncipe, quanto o ascetismo extremo, mas nenhum dos extremos forneceu as respostas que ele procurava. Foi somente abraçando o equilíbrio do caminho do meio que ele encontrou a iluminação. Quando se trata de ser gentil com todos, o caminho do meio sugere manter um equilíbrio entre compaixão e discernimento. Desaconselha tanto a suavidade excessiva, que pode permitir comportamentos prejudiciais, como a aspereza excessiva, que pode causar sofrimento desnecessário. Em vez disso, incentiva a abordagem de cada situação com discernimento, sabendo quando mostrar compaixão e quando estabelecer limites. Compaixão versus capacitação. Uma preocupação central em não ser excessivamente brando com todos é o medo de não ter compaixão. No entanto, o budismo ensina que a compaixão genuína não envolve permitir comportamentos prejudiciais ou sacrificar o nosso próprio bem-estar. A verdadeira compaixão reside em reconhecer o sofrimento dos outros e desejar o seu alívio, sem fechar os olhos às ações destrutivas. Implica compreender as causas do sofrimento e esforçar-se para aliviá-lo através de meios hábeis. Habilitação versus compaixão. A capacitação muitas vezes resulta de um senso equivocado de compaixão. Quando capacitamos alguém,
Toleramos ou apoiamos suas ações prejudiciais, acreditando que estamos ajudando-o. No entanto, a capacitação pode perpetuar o sofrimento ao permitir a persistência de padrões destrutivos. O budismo nos ensina a discernir entre compaixão genuína e capacitação. A verdadeira compaixão procura abordar as causas profundas do sofrimento, mesmo que isso implique estabelecer limites ou oferecer amor duro. É um ato de sabedoria e discernimento, não de suavidade cega. A parábola da jangada. A parábola da jangada, uma famosa história das escrituras budistas, ilustra lindamente o conceito de não ser excessivamente brando quando necessário. Ele ressalta a natureza impermanente dos ensinamentos budistas e a importância de abandoná-los quando cumprirem seu propósito. Imagine um viajante que encontra um vasto rio com uma corrente perigosa. Em seu esforço para atravessar para o outro lado, ele junta troncos e sai para construir uma jangada improvisada. Com um esforço considerável, ele constrói a jangada e navega pelo rio com segurança. Aqui reside o momento crucial da parábola. Ao chegar à margem oposta, o viajante não carrega a jangada consigo em sua jornada posterior. Ele entende que, embora a jangada tenha servido ao seu propósito de auxiliar na travessia, ela não é mais necessária em solo sólido. A lição. A parábola da jangada nos ensina que, assim como os ensinamentos budistas, que são semelhantes a uma jangada, eles servem como ferramentas para atravessar o rio do sofrimento e da ignorância. Eles não foram feitos para serem apegados indefinidamente. Da mesma forma, a nossa abordagem para sermos gentis com todos deve ser adaptável e dependente do contexto. Embora a suavidade e a compaixão possam ser benéficas para ajudar os outros em seus desafios, há casos em que a suavidade excessiva se torna um obstáculo, semelhante a carregar a jangada em terra firme. Nesses casos, é essencial renunciar à nossa suavidade e adotar uma abordagem criteriosa para guiar a nós mesmos e aos outros rumo à libertação do sofrimento. O caminho do meio em ação. Tendo explorado os fundamentos teóricos de não ser excessivamente brando no budismo, vamos examinar cenários práticos onde este princípio pode ser aplicado. O caminho do meio, que enfatiza o equilíbrio e o discernimento, serve como princípio orientador nessas situações. Estabelecendo limites. Definir limites é um excelente exemplo de onde o caminho do meio é crucial. Embora a compaixão e a acomodação sejam vitais, estabelecer limites claros é igualmente importante para salvaguardar o nosso bem-estar e promover relacionamentos saudáveis. No budismo, estabelecer limites não é visto como falta de compaixão, mas como um ato de autopreservação e sabedoria. Ao compreender os nossos limites e comunicá-los de forma gentil, mas firme, criamos um ambiente propício ao crescimento mútuo e ao bem-estar, tanto para nós como para os outros. Lidando com comportamentos prejudiciais. Quando confrontado com comportamentos prejudiciais de outras pessoas, o caminho do meio defende uma resposta baseada na sabedoria e na compaixão. Isto pode envolver abordar diretamente o comportamento, oferecer apoio para mudanças positivas ou procurar assistência profissional conforme necessário. Embora seja crucial evitar durezas desnecessárias, é igualmente importante abster-se de permitir ações prejudiciais. Equilibrar a compaixão com o discernimento nos capacita a navegar eficazmente em situações desafiadoras. Navegando em conflitos. Os conflitos são um aspecto inevitável da interação humana. O caminho do meio desaconselha evitar conflitos ou suprimir nossas emoções, mas incentiva a enfrentá-los com habilidade. Isso implica abordar os conflitos com atenção plena, escuta ativa e prontidão para compreender as perspectivas dos outros. Em vez de ser excessivamente brando e evitar conflitos para preservar a harmonia superficial,
O caminho do meio apela ao diálogo construtivo e à procura de resoluções que promovam a compreensão e a harmonia genuínas. A parábola do semente de mostarda. Outra parábola comovente da tradição budista que esclarece o conceito de não ser excessivamente brando com todos é a parábola do semente de mostarda. Esta narrativa ilustra a universalidade do sofrimento e a influência transformadora da sabedoria. A lição, a parábola do semente de mostarda, sublinha que o sofrimento é uma faceta inerente à existência humana. Enfatiza a importância de reconhecer e enfrentar o sofrimento, em vez de evitá-lo. Através desse reconhecimento, podemos cultivar a sabedoria e a compaixão, levando a uma maior compreensão e a libertação do sofrimento. Perda, dor e tristeza afetam a vida de cada indivíduo em algum momento. No contexto de não ser excessivamente gentil com todos, esta parábola serve como um lembrete de que a gentileza por si só não pode apagar o sofrimento. Embora a suavidade possa proporcionar um consolo temporário, ela não consegue abordar as questões e desafios existenciais mais profundos enfrentados por todos. Em vez disso, o potencial transformador da sabedoria e da compreensão, conforme exemplificado pelos ensinamentos budistas, oferece uma solução mais profunda e duradoura para a condição humana. A arte dos meios hábeis. O budismo valoriza o uso de meios hábeis para guiar os outros em direção à iluminação. Meios hábeis envolvem o emprego de métodos e estratégias apropriadas, adaptadas às necessidades e circunstâncias específicas dos indivíduos. No contexto de não ser excessivamente brando com todos, meios hábeis são vitais para uma comunicação eficaz e uma orientação compassiva. Adaptando a compaixão. Adaptar a compaixão a cada indivíduo não significa ser consistentemente rígido ou carente de compaixão. Requer uma compreensão diferenciada da situação e das necessidades de cada pessoa. Meios hábeis nos capacitam a ajustar nossa abordagem para fornecer a combinação certa de apoio, orientação e limites. Reconhecer as diferenças individuais. É crucial reconhecer que cada pessoa é distinta e que os seus caminhos para a felicidade e o bem-estar variam. Embora alguns possam beneficiar de uma abordagem gentil e suave, outros podem necessitar de orientação mais direta e assertiva. Meios hábeis implicam reconhecer essas diferenças individuais e adaptar as nossas interações em conformidade. Empatia e escuta ativa. Os meios hábeis também abrangem a escuta ativa e a empatia. Ao compreender profundamente as experiências e emoções dos outros, podemos responder com maior sabedoria e compaixão. Esta abordagem permite-nos oferecer apoio e orientação significativos sem comprometer o nosso próprio bem-estar. Abraçando a impermanência. A impermanência, uma verdade fundamental no budismo, ensina-nos que tudo, incluindo as nossas emoções e relacionamentos, está sujeito a mudanças. Compreender a impermanência é crucial no contexto de não ser excessivamente brando com todos. As emoções são transitórias e influenciadas por fatores externos. Reagir de maneira excessivamente suave ou dura às nossas emoções pode atrapalhar nossos relacionamentos. Ao reconhecer a impermanência das emoções, podemos responder com equanimidade e sabedoria. Impermanência dos relacionamentos. Mesmo nossos relacionamentos mais próximos estão sujeitos à impermanência. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam e os relacionamentos evoluem com o tempo. Abraçar a impermanência nos permite valorizar cada momento, ao mesmo tempo que aceitamos a inevitabilidade da mudança. Deixando ir. A impermanência nos ensina o valor do desapego. Apegar-se a ideias rígidas de ser gentil com todos é inútil. Em vez disso, podemos abordar as relações com abertura e adaptabilidade, permitindo-lhes progredir e transformar-se naturalmente. Mindfulness e autocompaixão.
Mindfulness, uma prática central no budismo, envolve o cultivo da consciência do momento presente sem julgamento. É inestimável para navegar pelas complexidades de não ser excessivamente gentil com todos. A autocompaixão nos lembra de estender a bondade a nós mesmos. Ao se esforçar para manter limites apropriados, o autocuidado e a autocompaixão são essenciais. Estar atento às nossas necessidades e emoções nos ajuda a manter o equilíbrio e prevenir o esgotamento. Consciência sem julgamento. A atenção plena promove a consciência sem julgamento de nossos pensamentos e emoções. Quando enfrentamos situações desafiadoras ou indivíduos difíceis, a atenção plena nos permite observar nossas reações sem julgamento imediato. Esta pausa permite-nos responder com sabedoria e discernimento, cultivando a equanimidade. A equanimidade, um Brahma Vihara no budismo, envolve manter uma mente calma e equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. Cultivar a equanimidade nos capacita a responder às situações com clareza e compaixão, livres da influência da suavidade ou aspereza excessiva. Cultivar a equanimidade implica manter o equilíbrio mental e emocional em meio às flutuações da vida. Esta qualidade é particularmente valiosa quando se tenta não ser excessivamente brando com todos, pois nos permite permanecer compostos e compassivos em todas as circunstâncias. Ao longo da jornada da vida, frequentemente encontramos situações que desafiam a nossa compreensão da compaixão e da gentileza. Os ensinamentos budistas oferecem insights profundos sobre como navegar nessas complexidades com sabedoria e discernimento. O caminho do meio. Como enfatizou Buda, o caminho do meio nos encoraja a encontrar o equilíbrio entre suavidade e discernimento. Isso nos lembra que compaixão não significa necessariamente suavidade e que estabelecer limites é um ato de sabedoria e não uma falta de compaixão. Trilhar o caminho do meio nos ensina a aplicar meios hábeis em nossas interações, reconhecendo as necessidades individuais e os contextos dos outros. Abraçar a impermanência, reconhecer a inevitabilidade da mudança e praticar o desapego nos liberta profundamente. Mindfulness e autocompaixão. A atenção plena e a autocompaixão tornam-se nossas aliadas, ajudando-nos a manter o equilíbrio interior e a responder às provações da vida com equanimidade. É essencial lembrar que não ser excessivamente brando com todos não significa aspereza ou indiferença. Pelo contrário, convida-nos a incorporar a compaixão genuína enraizada na sabedoria, na empatia e num compromisso profundo com o bem-estar e a libertação de todos os seres. Abraçando o caminho do meio. Ao abraçar o caminho do meio, honramos a sabedoria atemporal de Gautama Buda e nos esforçamos para promover maior paz e harmonia em nossas vidas e no mundo. Em última análise, é o equilíbrio entre suavidade e discernimento que nos guia ao âmago da compaixão genuína. Essa compaixão transcende emoções passageiras e traz paz duradoura para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Que possamos trilhar este caminho com corações abertos e mentes iluminadas. Ao embarcarmos nesta jornada de equilíbrio e compaixão, que os ensinamentos da sabedoria guiem os nossos passos e iluminem o nosso caminho. Continuemos a cultivar a equanimidade, a atenção plena e a autocompaixão, recorrendo à sabedoria atemporal de Gautama Buda. Juntos, vamos explorar as profundezas da compaixão e da sabedoria, e que os nossos corações estejam abertos às verdades profundas que nos levam à paz e à harmonia duradouras. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração de sabedoria e compaixão. Se você gostou desta discussão, inscreva-se para obter conteúdo mais esclarecedor sobre como navegar pelas complexidades da vida com graça e compreensão. Se você assistiu até o final, comente 100 para me avisar.
Fique ligado nos próximos vídeos e até a próxima. Que sua jornada seja repleta de luz e sabedoria.